Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, nessa sessão aqui de perguntas e respostas, né? Onde nós vamos estar respondendo algumas perguntas que, devido à falta de tempo, não foi possível abordar durante a apresentação da palestra A Vida no Plano Espiritual. Essa palestra ela foi apresentada ao vivo, né? No dia 11 de julho de 2020, para as regiões SP2 e SP7 da Ordem Rosa Cruz, né? E hoje nós vamos ter essa sessão de respostas. Se você, por um acaso, não assistiu a palestra, eu recomendo que primeiro você assista a palestra para depois ver essa sessão de perguntas e respostas, porque senão algumas delas vão ficar sem sentido e vai ficar uma coisa meio estranha para você, tá certo? Se você quiser assistir a palestra, pode utilizar esse link que está aí abaixo, é só copiar o link e colar no seu navegador e pegar e assistir. Essa palestra que foi apresentada, e tanto a palestra quanto essa sessão de perguntas e respostas, elas têm base no meu aprendizado pessoal, nas pesquisas que eu andei fazendo, e sobre o que acontece após a dita morte, né, o que o pessoal chama de morte, que na Ordem Rosa Cruz se chama transição, e o renascimento. Então, tudo o que acontece entre a morte e o renascimento. Tanto a palestra quanto essa sessão de perguntas e respostas considera que você já entenda o processo da reencarnação, entenda que é um processo verdadeiro e que é realmente assim que as coisas funcionam. O que nós vamos mais mostrar aqui, na verdade, é exatamente o que a alma faz depois que ela desencarna e antes dela encarnar novamente, tá certo? Essas informações que vão ser abertas aqui, elas têm, como eu falei, base nos meus estudos e pesquisas, elas estão apoiadas nos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz. Na minha compreensão desses ensinamentos, elas não representam a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz, e também das pesquisas que eu fiz em muitos livros, principalmente livros da área de hipnoterapia, mostrando que são feitos, na verdade, né, por profissionais muito qualificados. Eu utilizei os livros de hipnoterapia especificamente são de médicos, que normalmente são psiquiatras, ou então de psicólogos, e todos com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e são pessoas muito qualificadas, que têm uma seriedade muito grande, e que eles relatam os resultados das sessões de hipnoterapia que eles fizeram, tá certo? Então, isso tanto para dar uma base inicial para o que vai ser discutido, tá bom? Então, durante a palestra houveram muitas perguntas, algumas eu respondi ao vivo, outras perguntas não deu tempo, né? E aí eu me comprometi, e como eu me comprometi, estou aqui cumprindo minha palavra e apresentando essa sessão de perguntas e respostas, tá certo? Então, a primeira pergunta, que dentro desse contexto, é a pergunta do Wanderson Francisco, e o Wanderson Francisco pergunta: quando é necessário saber de nossas vidas passadas? Bom, essa é uma pergunta muito interessante e realmente muito inteligente, né? Será que nós realmente precisamos saber nas nossas vidas passadas ou não, né? Então, a primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte: a abordagem da palestra e dessa sessão não é sobre vidas passadas, mas sobre a vida entre vidas, né? Sobre o que acontece após a morte, que nós chamamos de transição, e o renascimento, tá certo? Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma resposta que vai abranger as duas partes. Se nós pensarmos na nossa vida entre vidas, nesse processo, se vocês lembram lá da palestra, quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual, entre as muitas atividades que nós temos, nós começamos a preparar a nossa próxima encarnação. Então, nós começamos a estudar
as possibilidades de vida que nós podemos ter em função dos aprendizados que nós necessitamos, certo? Então, é feito uma série de planejamentos, né? É feito um planejamento com uma série de objetivos e metas para serem alcançados na próxima encarnação, no sentido do aprendizado da alma, né? Então, esses objetivos são ligados ao aprendizado da alma. É o que eu preciso aprender e como que eu vou fazer isso na minha próxima encarnação. E o que acontece? Quando, como a gente reencarna, nós passamos por um processo de amnésia, né, apagada toda a informação que nós temos, e nós entramos nessa vida sem ter a memória das encarnações passadas e do que ocorreu no plano espiritual, né? Então, muitas vezes a gente encontra momentos na vida que nós não temos certeza se nós estamos indo pelo caminho certo. Será que eu estou realmente indo pelo caminho certo? Será que era isso que eu planejei para mim mesmo no plano espiritual? E às vezes a gente tem uma dúvida muito grande. Então, essa dúvida muito grande, normalmente você pode fazer meditação, né? E através da meditação, o seu eu superior vai dar as respostas para você que você precisa para conseguir saber se você está no caminho certo ou não. Essa é a melhor forma de você saber. Se essa forma não atender às suas necessidades por alguma razão, ou porque você não consegue se concentrar o suficiente, ou por outros motivos, então você pode recorrer à possibilidade de alguns exercícios da Ordem Rosa Cruz que tem para você relembrar as suas vidas e, eventualmente, relembrar também alguma coisa do plano espiritual. Só que isso não é nada fácil. Fazer sozinho isso é difícil, é só uma minoria que acaba conseguindo ter essa recordação e recuperar, né, essa memória. E a outra possibilidade é utilizar uma sessão de hipnose, ou mais de uma sessão de hipnose, para poder fazer essa recuperação de memória. Só que aqui eu quero alertar o seguinte, eu não estou recomendando a hipnose, simplesmente por curiosidade, nem nada disso. E caso você decida fazer uma sessão de hipnose, para poder recuperar essas memórias, ou várias sessões, porque para você chegar realmente no nível de profundidade que é necessário, muitas vezes vai ser necessário várias sessões, eu queria dizer que você tem que recorrer a um hipnoterapeuta muito qualificado. Não vai fazer hipnose com qualquer um. A hipnose, ela é um processo de sugestões, né? E que trabalha com estado alterado de consciência. E se ela for feita por uma pessoa desqualificada, essa pessoa, acidentalmente, pode acabar deixando na sua memória sugestões que podem trazer, eventualmente, algum tipo de problema para você, tá certo? Então, eu não estou recomendando hipnose, a não ser que realmente seja necessário, né? E a outra coisa, né, que eu queria falar, que é quando a pergunta mesmo do Wanderson, né, quando que é necessário saber de nossas vidas passadas. Das vidas passadas, especificamente, viu, Wanderson? A situação é a seguinte, isso é feito, uma terapia de vidas passadas, em casos que você tem algum tipo de problema que não está conseguindo resolver. Vamos dizer, se for um problema físico, por exemplo, uma dor muito forte, alguma manifestação de alguma natureza na sua pele, alguma coisa assim, que a medicina não consegue encontrar causa, que você já foi em psiquiatra, já foi em médico, e todo mundo diz, olha, está tudo em ordem com você, o que está acontecendo com você é estresse, alguma coisa assim. Então, foi feito algum trabalho sobre a sua infância, de recuperação de memórias da infância e tudo, e mesmo isso não explica a situação que você está vivendo. Então, nesse caso, é aberta a hipótese de que pode ser que exista, numa vida anterior que você passou, alguma causa que pode levar a essas consequências do momento presente, né, na vida atual. Vamos por uma dor na perna, ou uma dor no peito, ou uma dor na cabeça, sei lá, que está ligado a um trauma muito forte vivido numa encarnação anterior. Então, a terapia de vidas passadas, o que ela faz nesse caso? Ela te leva
até esse ponto, né? O hipnólogo vai procurar esse momento, vai procurar em várias vidas até bater nesse momento onde ele vai encontrar essa causa. Ele faz você reviver aquele momento e normalmente isso começa a trazer um alívio muito grande. Então, são casos muito específicos, né? E são para essas situações que são usadas tanto a terapia de vidas passadas quanto a hipnoterapia para chegar no vida entre vidas, tá certo? Agora, eu não estou recomendando a hipnoterapia, ela é um processo que é delicado e se você decidir fazer, tem que fazer com um hipnoterapeuta muito, muito qualificado. Uma pessoa que tenha graduação e que tenha uma formação acadêmica consistente, tanto na área da medicina ou da psicologia, quanto na área de hipnoterapia. Tá ok, Wanderson? Eu espero, então, ter respondido a sua pergunta. E é isso aí. Muito obrigado aí pela pergunta. A próxima pergunta é do Rosenberg Medeiros. Ele fala o seguinte: pode, no momento da transição, a alma permanecer no plano terreno, mantendo-se por anos? Se sim, como sustentaria sua estrutura nos planos terrenos? Então, essa é a pergunta dele, né? E, viu, Rosenberg, é o seguinte, pode sim. Como eu falei lá na palestra, quando a pessoa passa pelo processo da transição e que existe a ruptura do cordão de prata, a alma ela tem um livre-arbítrio e ela pode querer ficar durante um certo tempo no plano terreno. Isso é até normal de acontecer, não por anos, né, mas por dias, e é normal de acontecer principalmente nas almas mais inexperientes. Aquela alma mais inexperiente, o que é? Na verdade, quando tem a recuperação de memória das pessoas, as pessoas chamam essas almas de almas jovens. Mas eu prefiro chamar de inexperientes, porque são almas que tiveram poucas encarnações no plano terreno ainda, porque normalmente nós vamos ter um número muito, muito grande de encarnações. E essas pessoas que tiveram poucas encarnações, elas acabam tendo certa curiosidade no processo e pela própria condição afetiva e da inexperiência dela, ela às vezes tende a ficar um pouco no plano terreno. Normalmente essas almas gostam de acompanhar o próprio funeral tal, e depois disso normalmente vão embora, né? Passam pelo túnel de luz e vão para o plano espiritual. Agora, existem outros motivos para querer ficar, né? Tem almas, às vezes mesmo mais avançadas um pouco, que desejam ajudar os familiares, né? Para os familiares passarem por esse momento, porque os familiares estão sofrendo, mas ela, a alma, como eu falei lá na palestra, ela sabe que ela está muito bem, que ela está tendo até um processo de uma tranquilidade muito grande, de um bem-estar muito grande, e ela tenta, de alguma forma, passar essa informação para os seus familiares, né? E lá na palestra eu explico melhor como isso acontece. Mas tem aquelas almas que têm assuntos pendentes, assuntos que ela considera que não estão resolvidos e que ela entende que precisa da intervenção dela de alguma maneira para que esses assuntos possam ser resolvidos. Então, essa alma às vezes tende a ficar mais tempo, às vezes ela tem traumas muito grandes durante a vida, coisas do tipo, que aprendem no plano terreno. Que na verdade não é que aprendem, é ela que se prende no plano terreno, né? É ela que deseja ficar, e como a própria alma, as almas todas têm livre-arbítrio, então ela pode segurar esse processo e atrasar o processo de passar pelo túnel de luz, tá? E aí também, como ocorre que a passagem de tempo para a alma e no plano espiritual e no plano material, elas são diferentes, tá certo? Então, às vezes, para a alma, ela ficou por alguns dias ou semanas no plano terreno, e isso pode ter se estendido no tempo terreno, às vezes por meses e até por anos. Tá? Agora, aí você fala, se sim, como ela sustentaria a sua estrutura nos planos terrenos? Né? Então, eu queria lembrar que a alma não precisa se alimentar, né? Então ela não tem que comer, ela não precisa de abrigo, ela pode simplesmente ficar por um certo tempo no plano terreno, e depois, quando ela for para o plano espiritual, que ela passar pelo túnel de luz, ela vai receber vamos chamar assim, um banho de energia, né? E aí ela se reconstitui muito
da perda, vamos chamar assim, de energia dela, e também das marcas que a última encarnação deixou nela. Tá certo? Bom, eu espero, Rosenberg, ter respondido sua pergunta e vamos para a próxima aqui. Agradeço muito sua pergunta, viu, Rosenberg? Então, a próxima pergunta é do Leonardo Dourado. Na verdade, ele tem algumas perguntas, né? A primeira pergunta dele é: que são os fantasmas? Né? O que são os fantasmas? Isso aí é um negócio interessante. Primeiro que a gente acaba tendo uma visão de fantasma muito, vamos chamar assim, cinematográfica, né? Então, o camarada lá assiste um filme de terror e tal, e esses filmes que são feitos, e os livros que são feitos de terror, de fantasmas e tal, eles têm um objetivo, né? Que é capturar a atenção do telespectador, ou do ouvinte, ou do leitor, e ali são livros de ficção, então é da ideia de cada um, então tem muita besteira. Eu diria para você que 99% do que tem por aí é besteira, né? Principalmente em filme e livro de terror, isso então nem se fala, né? É um absurdo. E eu acho que isso, de certa forma, pode ser até um desserviço, porque algumas pessoas podem acreditar naquilo que estão vendo ali, naquele filme, uma pessoa que não tem um preparo maior, né? Mas, enfim, dentro da minha compreensão, por exemplo, dos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz, eu entendo que fantasmas realmente não existem. O que existem são, o que eu acabei de falar na última pergunta, que são aquelas almas que se seguram um pouco no plano terreno e tal, que pelas mais diversas razões, né? Mas eles não chegam a ser, de maneira geral, eles não chegam a ser uma má influência para as pessoas que estão encarnadas ou tal. As pessoas que se sintonizam com eles, por alguma razão, normalmente já têm uma tendência a fazer coisas que não são muito corretas, né? Então, ela entra em sintonia e acaba fazendo, mas por decisão própria, né? E o fantasma não fica assombrando ninguém, não tem isso. Pode acontecer alguma coisinha muito mínima aí, mas nada de importante, né? Então, do meu ponto de vista, o fantasma cinematográfico esquece, esse não existe, tá certo? Existem aquelas almas que se seguram um pouco mais no plano terreno e que não representam, assim, realmente grande problema para as pessoas que estão encarnadas, não. Tá bom? Aí ele faz outra pergunta, se a reencarnação pode ocorrer em outro planeta. Se vocês lembrarem, lá na própria palestra, eu já havia dito que essa é uma possibilidade realmente, né? Que inclusive nas sessões de hipnose e foram recuperadas memórias de algumas pessoas, onde a pessoa relata uma encarnação em outros planetas, né? Eu até comentei sobre um planeta, sobre uma pessoa específica que tinha uma memória de ter encarnado anteriormente num planeta que era só de água, né? Eram oceanos, e não tinha terra emersa, né? Era praticamente inteirinho de água, e os seres que viviam nesse planeta respiravam embaixo d'água e faziam tudo o que tinham que fazer dentro d'água. Era um planeta que não tinha uma tecnologia como a gente tem aqui, né? E os seres que viviam lá, ou que vivem até hoje, esse planeta deve existir ainda, são seres aquáticos e, segundo as memórias dessa pessoa, eram seres que também eram telepatas. Uma coisa interessante também é que existem vários outros exemplos, várias outras memórias de pessoas que reencarnaram em outros planetas, tá certo? Então, é uma coisa que acontece, não é uma frequência tão grande, né? É uma minoria que tem esse tipo de memória. Então, quando a gente fala de estatística, a gente chega à conclusão que que é uma minoria, tá certo? Que passa por esse processo. Mas sim, é possível reencarnar em outro planeta. É possível ter encarnado em um outro planeta e agora está encarnando na Terra. É possível também, eventualmente, encarnar num outro planeta. E existem também outros planos, né, e outras dimensões, mas não é o assunto para agora. Tá certo? Aí ele tem mais uma pergunta.
o que acontece quando o feto é abortado? Essa é uma pergunta também muito interessante. Ocorre o seguinte, o aborto, primeiro vamos falar sobre o aborto um pouco. Né? O aborto ele pode acontecer espontaneamente, ele pode acontecer através de um acidente, ele pode acontecer por uma situação inesperada, ou ele pode acontecer por intervenção da mãe. Seja como for, tá certo? Quando a alma está no plano espiritual e ela está fazendo a organização dessa próxima vida, o planejamento da próxima vida, muitas vezes existem algumas almas que se voluntariam a entrar numa situação onde o feto vai ser abortado ou onde a criança que nascer vai ter uma vida muito curta. Né? E, normalmente, essa situação ela tem a ver muito com ajudar os pais, com ajudar a mãe e o pai a passar por uma experiência específica que eles precisam muito. Né? Uma situação de aprendizado. Então, normalmente, no plano espiritual, ela já sabe que o feto vai ser abortado, seja por razões naturais, seja um aborto espontâneo, tal. Seja como for, isso já é uma probabilidade altíssima, então no plano espiritual ele já sabe que vai acontecer essa situação. E ele só se voluntaria para entrar nessa situação por um curto período para ajudar aquela possível mãe e o possível pai passarem pela experiência que eles necessitam, né? E depois ele retorna ao plano espiritual. Né? Então, o feto é abortado, ele retorna ao plano espiritual, acabou. Outra coisa interessante de saber é que, ainda que a alma esteja designada a um determinado feto, ela dificilmente começa a entrar em contato antes do 3º ou do 4º mês de gravidez. Sempre após o 3º ou 4º mês de gravidez que começa esse contato. Né? Mas não é uma permanência, né, no corpo do feto, é só um contato que tem eventual, que ela entra, ela sai, ela entra em contato com a mãe, com o pai, aí por diante. Tá bom, Leonardo? Então, eu espero que eu tenha respondido aí as suas perguntas e agradeço aí pelas perguntas. Né? Tem uma pergunta agora do Miguel Rovesta. O Miguel Rovesta manda o seguinte aqui. Nos estudos martinistas, aprendemos que dos 3 corpos que temos, perdemos 2 na transição. Você concorda com essa premissa? Bom, eu diria o seguinte, aqui eu acredito, né, que ele está se referindo ao corpo físico, ao corpo astral e ao corpo mental. Né? Enfim, o martinismo tem essa visão específica. Né? Na Ordem Rosa Cruz, nós entendemos que nós temos o corpo físico, o corpo psíquico e a alma. Tá certo? Então, eu diria para você o seguinte, o corpo psíquico, o corpo físico todo mundo está bem acostumado. O corpo psíquico, a gente poderia dizer que ele englobaria, nesse caso aí, o corpo astral, né? Porque é um nome diferente de corpo astral para corpo psíquico, são 2 nomes diferentes para a mesma coisa. Tá? E o corpo mental, ele estaria incluído aí, no corpo psíquico, dentro do entendimento da Ordem Rosa Cruz. Tá? E do meu entendimento, dos ensinamentos da Ordem. De qualquer maneira, é necessário sim, né, descartar os corpos. Então, o que acontece? Obviamente, o primeiro corpo que a gente descarta é o corpo físico, quando existe a ruptura do cordão de prata. Então, a alma com o corpo psíquico sai do corpo como se fosse uma projeção astral, né, como se fosse uma projeção psíquica, desculpa, ou uma viagem astral, como se queira chamar. Então, o corpo psíquico com a alma deixam o corpo, ocorre a ruptura do cordão de prata, e aí já descarta o primeiro corpo, que é o corpo físico. Né? E aí, no decorrer das próximas horas, ou às vezes 1, 2, 3 dias, a alma vai descartar o corpo psíquico. Ele descarta o corpo psíquico, que é uma energia. Então, também descarta esse corpo psíquico. O corpo psíquico não é visível nem nada para 99% das pessoas, então, e se fosse visível, ainda seria uma energia ali num canto qualquer, não tem nenhum tipo de problema. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas ele descarta esse corpo. E aí é que ele vai passar pelo túnel de luz. O descarte do corpo psíquico, ele pode ser muito rápido ou pode ser um pouquinho mais lento. Vai depender da situação específica de cada alma.
né? Então, sim, para você passar pela transição, você precisa descartar quaisquer outras coisas que não seja alma. Só quem passa pela transição é alma. Só quem vai para o plano espiritual é alma. Só quem passa pelo túnel de luz é alma. Não passa mais nada junto com ela no túnel de luz. A alma passa sozinha no túnel de luz. Tá certo? Beleza, Miguel? Muito obrigado aí, viu? Tem agora duas perguntas que estão correlacionadas, por isso eu coloquei junto aqui. A pergunta da Silvia Machado e a pergunta da Ana Isabel Cunha. Tá certo? Então, a pergunta da Silvia Machado é assim: quando a alma chega ao plano, eu suponho ao plano espiritual, por isso que eu pus ali entre parênteses, né? Quando a alma chega ao plano espiritual, os pais e demais familiares chegam a se comunicar ou só se encontram sem comunicação verbal? Tanto para colocar no contexto, para todos que estão vendo aqui, é o seguinte: o que ela se refere é assim, quando a alma passa pelo túnel de luz e chega ao plano espiritual, normalmente ela vai encontrar o guia dela, né, o instrutor dela, e vai encontrar algumas pessoas que vêm recebê-la, né? Podem ser parentes, avô, avó, sei lá, parentes que já passaram pela transição, eles podem estar ali aguardando a chegada dela, né? Então, a pergunta dela é se quando ele chega lá, ele vai ter comunicação verbal com essas pessoas. Então, veja só, a comunicação verbal no plano espiritual, ela é praticamente inexistente, né? Porque a comunicação que existe lá é telepática. Então, existe uma comunicação não verbal, né? Existe essa comunicação não verbal, você sabe o que a pessoa está pensando, você tem sentimentos, existe uma troca de sentimentos, existe toda uma troca. Então, sim, existe uma comunicação muito intensa, mas não verbal, né? Existe toda uma troca de ideias e de sentimentos sem que exista a comunicação verbal, tá certo? A outra pergunta que é relacionada a isso, que é, e o suicida, como será recebido? Que é a pergunta da Isabel Cunha, né? Então, o suicida também vai ser recebido pelo guia dele ou eventualmente por alguns familiares, né? Agora, no caso do suicida, vai existir uma situação um pouco peculiar, né? Porque o suicida, ele praticamente é como se ele tivesse sido reprovado, né? Então, ele teve lá uma vida, uma situação difícil, e aí ele sucumbiu aos problemas que ele estava vivendo. Ele não entendeu que os problemas que ele estava vivendo eram oportunidades de evolução, que aqueles problemas não são problemas, são oportunidades de evolução que ele estava passando por elas. E aí ele sucumbe a essa situação por não ver uma solução para isso e acaba se suicidando. E aí a única coisa que ele consegue é retardar bastante o desenvolvimento dele, né? Ele não vai ser punido por isso nem nada, mas o que vai acontecer? Ele vai passar para o plano espiritual, vai encontrar com esse grupo, tudo, e aí ele vai ter que vai ter lá uma conversa com o instrutor dele e vai entender, né? Normalmente até nesse ponto ele já entendeu, quando ele passa pelo túnel de luz ele já entendeu, mas ele vai perceber claramente as falhas que ele cometeu e perceber que ele perdeu uma oportunidade, né? E o que acontece com o suicídio? Ele vai ter que reencarnar em condições muito similares àquela condição que ele que acabou levando ao suicídio, né? Então, ele vai estudar e infelizmente, ele vai ter que voltar e passar por tudo de novo, né? Uma outra família, uma outra situação, mas uma situação muito similar àquela que levou ao suicídio, e ele vai ter que superar isso. E enquanto ele sucumbir a isso, ele vai ficar voltando. Então, na mesma condição. Isso vai retardar bastante o desenvolvimento dele e vai aumentar muito o processo doloroso que ele tem que passar, porque ele vai ter que passar pelas mesmas dores de novo, e de novo, e de novo. Cada vez que ele se suicidar, tudo outra vez, né? Um grande problema. Mas ele vai ser bem recebido, tá? Ele vai ser bem recebido pelo guia espiritual dele, né, que é o instrutor, e vai ser também recebido pela família. Tem algumas perguntas aqui da Isabel Nepomuceno, acho que são duas, se não me engano. Aí ela fala assim, sobre essas almas que ocasionaram maus profundos a um indivíduo ou a uma coletividade, como Hitler, por exemplo, é certo o pensamento de que muitas delas não têm nem condição de reencarnar?
Olha, é uma pergunta bem complexa, porque isso depende muito do que realmente aconteceu, né? Então, a história mostra, né, para todos, que Hitler realmente causou muitos problemas, né, para o nosso mundo, muita crueldade e tudo. Sob a liderança dele, muita gente fez coisas erradas e muita gente sofreu, né, principalmente os judeus. Você tem toda aquela situação do Holocausto, que é super, ultra lamentável. Mas é importante lembrar também que Hitler não fez tudo isso sozinho, né? Tinha toda uma galera lá junto com ele, né? E eles fizeram isso juntos. Então, nem toda a responsabilidade pode ser imputada para ele. Lógico, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele era um líder, né? Ele foi um líder, e um líder importante, um líder que liderou milhões de pessoas, né? Então, ele tem uma responsabilidade pesadíssima, mas uma parte dessa responsabilidade também é compartilhada com as demais. Agora, o que acontece com essas almas que, vamos dizer, que têm problemas muito sérios, né, como esse, né, pessoas de um nível de crueldade, de egoísmo incomum, vamos chamar assim, né? Então, essas almas, normalmente, pelos relatos que eu vi, e os relatos dos livros, desses psiquiatras e tudo, que eles falam das memórias das pessoas, o que a gente vê aí é o seguinte, que quando essa pessoa passa pelo túnel de luz, normalmente quem vai estar esperando ele lá é só o guia dele mesmo, né? Não vai ter outras pessoas normalmente esperando. Aí ele vai ter de cara já um bate-papo, vamos dizer assim, com o guia dele. E, normalmente, dependendo da situação, o próprio guia já devolve ele para uma encarnação logo em seguida. Já pega e manda de volta e fala, olha, vai para lá e vamos começar outra vez. Se a situação for extremamente profunda, né, forem danos muito grandes, existem relatos que a alma pode passar por um processo de reorganização energética, né? E ela passa por esse processo de reorganização energética e aí reencarna de novo também. É mandado para cá. Então não existe alma que não reencarne, né? Principalmente as almas dessa natureza. Elas vão reencarnar sim, tá? E vão ter vidas que vão trazer os aprendizados necessários para elas, né? Então esses aprendizados podem ser bem complexos, bem dolorosos, tá? A outra pergunta da Isabel é aqui. É dito que os mais importantes resgates estão junto a pessoas da mesma família. Uma reencarnação basta? Eu acho que devia ter um ponto de interrogação, eu não entendi muito bem. Uma reencarnação basta? Possibilitando que ela reencarne logo em seguida em outra família? Eu não estou certo de ter entendido toda a pergunta, mas, assim, a primeira parte, é dito que os mais importantes resgates estão junto a pessoas da mesma família. Isso é verdade, tá certo? Tanto é verdade, por quê? Porque o processo de ensinamento que é utilizado pelo sistema da reencarnação, ele é um processo de aprendizado através do amor, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Você tem, numa encarnação específica aí, lá atrás, um grande inimigo. E vamos supor, esse inimigo te matou, né? Assassinou você, assassinou sua família e tal. Em princípio, você deveria ter um ódio muito grande dele, né? E aí, quando você nasce, esse cara é seu pai, ou então é sua mãe, ou é seu irmão, ou você, ou ele é seu filho, você tem um filho e esse filho foi um grande inimigo seu, né? E por quê? Porque nós temos que amar uns aos outros, né? Lembra até que Jesus Cristo tem na Bíblia lá uma passagem, eu não sou católico, não, mas eu sei que ele tem uma passagem na Bíblia que ele diz, amai-vos uns aos outros como a si mesmo, né? E esse é um princípio que funciona na reencarnação também, né? Então, nós temos que aprender a amar todos os outros, né? Todas as pessoas têm alguma coisa de boa. Não tem pessoa totalmente ruim, não tem pessoa totalmente boa, tá certo? A não ser as pessoas que estão nos planos mais elevados, as almas que estão nos planos mais elevados. Mas
é assim, né? Essa experiência de um inimigo seu, um grande inimigo seu, nascer como seu filho é fantástica, porque você vai aprender a amá-lo, né? E você vai também fazer todo o possível para dar uma condição de vida e uma orientação para ele, que ele tenha uma vida maravilhosa. Você não sabe de nada, nem ele sabe de nada, porque todo mundo passou pelo processo de amnésia, tá certo? Mas é uma chance que você tem de amar essa pessoa. O oposto também é verdadeiro. Muitas vezes as almas, e normalmente até, as almas reencarnam em certos grupos, onde umas ajudam as outras. Então, assim como você pode ter um grande inimigo como seu filho, nascendo como seu filho, você pode ter uma alma companheira nascendo como seu filho, que vai te ajudar durante toda a sua vida, apesar de ele ser seu filho. Ou você pode ser o pai de uma outra alma que você vai ajudar. E assim por diante. Pode ser um amigo, às vezes uma amiga. Então, podem ser irmãos. Né? Então, existem muitas almas companheiras que reencarnam juntas para uma ajudar a outra no processo da reencarnação e da evolução. Tá bom? Eu agradeço a Isabel pelas perguntas. Espero ter respondido aí. Muito obrigado. Viu? A próxima pergunta é do João Silva. Ele fala assim, como fica a situação da alma em que o corpo é desligado por processo de eutanásia? Tranquilo. É como se tivesse sido uma morte. Se você morre por qualquer razão, a eutanásia é uma das razões da morte, né? De passar pela transição. Então, não acontece nada. A alma ela se desliga do corpo, rompe o cordão de prata, ela vai fazer todo aquele processo que eu expliquei na palestra, vai passar pelo túnel de luz e tudo mais. Então, é tranquilo. O fato dela morrer por eutanásia não altera em nada a situação dela, tá? Ela vai passar por todo o processo normal, tá? Obrigado, viu, João? Tem uma pergunta aqui da Vanessa Sena. Essa pergunta, na verdade, foi numa outra palestra que eu fiz antes, na região SP8, mas eu achei que não surgiram perguntas parecidas dessa vez, e eu acho que a pergunta dela é bem interessante e pode responder a outras pessoas também. Ela pergunta assim, as pessoas que optam pela cremação sentem alguma sensação no momento em que o corpo é cremado? Bom, se vocês lembrarem lá da palestra, quando inicia o processo da morte, que você tem aquele início já da projeção, que é muito parecido com uma projeção psíquica, imediatamente a alma já para de sentir qualquer coisa, né? Quando principalmente, a hora que rompe o cordão de prata, que a alma está flutuando, vendo o corpo dela lá embaixo, ela já não sente absolutamente nada. Então ela se desconecta do corpo. Não importa o sofrimento que ela estivesse passando, ela está desconectada do corpo. Então, em tendo existido a morte, realmente, a pessoa tendo morrido realmente, ela não vai sentir absolutamente nada, né? Porque a alma está desconectada do corpo. Aliás, nesse ponto, muitas das almas já voltaram para o plano espiritual, elas não estão nem acompanhando esse processo. Eu já falei, né? Algumas almas podem querer acompanhar o processo, mas também não vão sentir nada. Elas podem ficar lá, vendo o corpo entrar no forno e tal. Não vai acontecer absolutamente nada com elas, não vão ter nenhuma sensação ruim, nada disso, nenhuma dor, nada. Tá? Então pode ficar tranquila aí. A cremação, inclusive, é um processo muito bom para, eu diria até um processo higiênico muito bom para descartar o corpo, né? Então é uma forma muito boa. Na Ordem Rosa Cruz, por exemplo, a cremação é uma tradição, né? Todo mundo tem livre-arbítrio, algumas pessoas vão passar pela cremação, outras não, tá? Então é isso. Obrigado, viu, Vanessa? Grande abraço para você aí. Tem uma pergunta da Cecília Rodrigues, também da região SP8, que eu separei. Em que momento a alma habita o corpo? Desde a concepção ou a partir do nascimento? Então, essa pergunta é muito importante, né? Porque muitas pessoas têm uma concepção de que a alma entra já durante a concepção, né? Que a alma entra no embrião, né? E pelos relatos que nós temos, não é assim que acontece, tá certo? Dentro, por exemplo, dos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz, a alma entra no corpo a partir
da primeira inalação, que ela faz o acoplamento dela no corpo. E pelos relatos que nós vemos das pessoas sob hipnose, né, dessas memórias recuperadas, o que a gente vê? Primeiro, que dificilmente a alma começa a ter contato com o corpo do feto, ou com o feto, antes dos 3 ou 4 meses de gestação. A época que a alma começa a ter contato com esse feto é lá pelo 3º ou pelo 4º mês de gestação, não antes disso, né? Antes disso, ela pode ter contato com a mãe, com o pai, fazer uma série de coisas, mas ela não tem contato com o embrião, até porque ele é muito primitivo ainda, não vai fazer o que lá dentro, tá certo? Então não tem contato nenhum. Aí os relatos começam a partir do 3º ou do 4º mês, que de vez em quando a alma vai lá para tentar entender como funciona o corpo, como funciona aquele cérebro, porque pelos relatos que tem, cada corpo funciona de um jeito ligeiramente diferente. Então a alma precisa se adaptar àquele corpo específico. Então ela entra lá e, vamos dizer assim, ela faz testes, né, com esse feto para entender como ele funciona, como ele reage e tal. Mas é muito chato ficar lá, né? Vai ficar lá fazendo o quê? Então ela sai de novo, faz outras atividades, porque até então esse processo de amnésia não começou ou então ainda está muito preliminar, né? Então nessa fase ainda ela tem uma consciência bastante ampla do que ela é, de onde ela está vindo, o que ela veio fazer aqui, tem todo o plano de vida dela que ela sabe e tudo mais, né? E ela fica entrando e saindo do corpo de vez em quando. E essa frequência aumenta conforme você vai passando no processo de gestação e chegando no momento do parto, né? E lá, quando ocorre o parto, então que a criança dá a primeira inalação, é que ocorre o acoplamento definitivo da alma com o corpo para essa encarnação. Tá certo? Então, eu acho que espero ter respondido, né, a pergunta da Cecília Rodrigues. Agradeço aí a pergunta, agradeço as perguntas de todos que enviaram. Tá? Lá na palestra eu tenho uma bibliografia, né? Dentro daquela bibliografia eu separei 2 livros que, se vocês quiserem ler, são livros muito bons. Eles são escritos pelo Dr. Michael Newton, né? O Michael Newton já passou pela transição, inclusive, acho que em 2000, faz alguns anos, eu não lembro agora. Ele já passou pela transição, mas ele deixou vários livros escritos. E tem 2 livros que são muito bons, que é o Journey of Souls e o Destiny of Souls, né? Que eu recomendo a leitura. Eu procurei, inclusive na estante virtual e tudo mais, para ver se tem esse livro traduzido para o português. Não consegui encontrar, tá? Eu encontrei umas traduções para espanhol. Se vocês entrarem lá e colocar o Michael Newton, vocês vão acabar encontrando essa tradução para espanhol, mas tem muito poucos livros no sebo disponíveis para isso, é um achado, tá? E, enfim, se você puder falar inglês, e se falar inglês o suficiente, podem ler esses livros aqui, o Journey of Souls e Destiny of Souls, e são livros excelentes. Eles estão disponíveis, além de estar disponíveis em vários lugares, até na própria estante virtual, no sebo, se vocês quiserem. Eles estão disponíveis também na Amazon Kindle, é só baixar lá. Claro, existe um custo por volta de 10, 12 dólares cada um, né? Mas são livros muito bons, que eu separei dentro daqueles livros todos que tem, né? Isso aqui não são só esses 2 livros que eu usei uma infinidade de livros, inclusive lá a bibliografia que tem é só parcial, tá? Mas esses livros aqui são muito bacanas mesmo. Se puder ler, vocês vão gostar muito. As 2 últimas apresentações que eu fiz dessa palestra específica foi no dia 11 de julho, eu estou deixando o link aqui para vocês, e eu fiz uma outra no dia 23 de maio, que é outro link aqui. Por que eu coloquei as 2? Porque as minhas palestras nunca são iguais, né? Elas são parecidas, tá certo? Então, às vezes tem coisas que eu falo numa que eu não falo na outra, e quem quiser assistir as 2, pode assistir. Esses links são o link de cima da palestra da região SP2 e SP7, é da Rádio Rosa Cruz HSL, né? E o outro link é da Ordem Rosa Cruz, região SP8. Tá? Então,
É isso aí. Eu agradeço aí a atenção de todos, né? Espero ter, de alguma forma, esclarecido esses pontos. Tá bom? Então, muito obrigado aí a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau.